Senhor presidente, deputado Humberto Coutinho, senhores membros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas, aqueles que nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Venho a esta tribuna para fazer um apelo a todos os colegas da Assembleia Legislativa, ao governo estadual, à Prefeitura Municipal de São Luís, porque trata-se de um tema de grande importância e repercussão para a população de São Luís. E, ao longo de quase 10 anos, eu venho travando essa luta que tem consequências enormes para a população da ilha de São Luís. E chegou, deputado Coutinho, Vossa Excelência, que foi muito bem votado em São Luís, já foi candidato a prefeito, chegou um momento de decisão. E na próxima semana, provavelmente, esse assunto vai ser decidido. E o destino de milhares de maranhenses que moram em São Luís vai ser decidido, deputado Atelino Neto, Vossa Excelência, que é vice-presidente da Casa e também muito bem votado aqui em São Luís. Trata-se da questão da propriedade dos terrenos daqueles que moram em São Luís. Existe na Constituição um artigo, o artigo 20, que dizia que as ilhas eram de propriedade da União, as ilhas costeiras eram de propriedade da União. E, em função disso, por interpretação totalmente equivocada do Serviço da Patrimônio da União, ele cadastrou praticamente todos os moradores de São Luís. Os terrenos não eram de propriedade de quem mora na casa, mas sim da União. O que isso acarreta? Primeiro, uma questão de cidadania. A pessoa não tem a propriedade da terra em que mora, ela é um mero ocupante da terra. E tem também consequências econômicas, porque, além disso, tem que pagar uma taxa para a União, que é tipo um aluguel que paga para a União todo ano, deputado Rogério Cafeteira. A maioria dos moradores de São Luís tem que pagar um aluguel do terreno que ele mora e que ele comprou. Se vai vender o terreno, tem que pagar um laudêmio, o que dificulta as transações imobiliárias. Deputado Zé Inácio, Vossa Excelência, que foi dirigente do INCRA, um homem afeto a questões fundiárias, eu acho que é um tema que interessa a Vossa Excelência. Hoje, em torno de 500 mil pessoas que moram em São Luís não podem ter o título de propriedade, porque a União diz que é dona da terra. E, para isso, houve uma luta muito grande em 2005 para se aprovar uma emenda constitucional e tirar da propriedade da União as ilhas costeiras. E foi um entendimento que houve com o governo federal, que, se alterando a lei maior do país, nós íamos resolver esse problema e todos os cidadãos da ilha de São Luís iam ter o título de propriedade. Para surpresa nossa, o Serviço de Patrimônio da União entendeu que várias áreas, de fato, deixaram de ser de propriedade da União e agora estão sendo regularizadas através de uma força-tarefa comandada pela juíza Luísa Nepomuceno, como a Cidade Operária, a Cidade Olímpica e várias outras, num grande trabalho dessa força-tarefa. Mas, em compensação, áreas enormes, como a gleba Rio Anil, onde está encravado o Vinhais, Recanto Vinhais, com a Fuma, com a Zerba, parte do Renascença, densamente povoada, essa área todinha, a União diz que é proprietária e cobra um aluguel pela área e as pessoas não podem ter o título de propriedade. A área Itaquibacanga, que é uma área que tem hoje mais de 100 mil habitantes, que já tentou até se emancipar do município de São Luís, também é de propriedade da União, segundo a interpretação do SPU. Eles não tiveram ainda coragem, deputado Zé Inácio, de cobrar taxa lá no Anjo da Guarda, lá na Vila Embratel, porque eles sabem que eles vão ser escorraçados. Mas eles dizem que a propriedade é deles e a qualquer momento eles podem fazer o cadastro e cobrar taxa também naquela região. Na área do Tipiri Pedrinhas, há pouco aqui esteve na tribuna, alguns dias atrás, o deputado Bira do Pindaré denunciando a invasão através de grileiros no quebra-pote. É isso que ocasiona essa posição da União. A ação de grileiros, conflitos fundiários permanentes na área Itaquibacanga, na região rural de São Luís. E quando há esses conflitos fundiários, a União, que se diz proprietária do terreno, não se apresenta como polo na ação. Ela não vai na justiça e diz, não, esse cara é grileiro, o terreno é meu. Nesses casos, ela se omite. Então, essa é uma situação muito grave. São mais de 500 mil pessoas que não têm o título de propriedade. E nós entramos, deputado Zé Inácio, com a ação popular e também com a ação civil pública. E todas as instâncias que foi julgada essa ação
foi em favor do cidadão de São Luís e contra a União, reconhecendo que a União não tem mais propriedade, não pode cobrar taxa e a gente vai poder regularizar dando título de propriedade. Mas, infelizmente, o governo federal, através da Advocacia Geral da União, vem recorrendo, protelando, usando instrumentos protelatórios para que não saia uma decisão definitiva. E eu estive em Brasília, ia ser julgado ontem um recurso da União contra uma decisão aqui do juiz federal Madeira, e existem essas duas ações, a ação civil pública e a ação popular, que tem repercussão geral. Mas existem várias outras ações individuais, que foi promovida, inclusive, algumas pelo setor jurídico do meu gabinete, todas elas dando direito ao cidadão. Agora, o que ocorre, e aqui eu quero pedir um apelo, deputado Bira, que a gente faça gestões, inclusive, ao poder público estadual, ao poder público municipal, que se manifestem. Porque uma das questões alegadas pela Advocacia da União, no sentido, talvez, de indeferir essa ação, é que, no mérito, nós temos razão, que a União não é proprietária da área Itaquibacanga, não é proprietária do Osdagara, da Vila Embratel, do Saviana, ela não é proprietária dessas áreas, não é proprietária do Vinhais, do Coafuma, do Tibiri, do Quebra-Pote, que quem é proprietário é o cidadão. O entendimento é que eles não podem, no mérito, dizer que está errado a emenda constitucional, não pode ser contra a Constituição. O que eles alegam é que não prejudica o poder público, então talvez não pudesse ser uma ação popular. E aí eu acho que o pronunciamento desta Assembleia Legislativa, e por isso fiz uma proposta de moção do governo do Estado, da Prefeitura de São Luís, dizendo que o Estado está sim sendo prejudicado, porque o Estado é chamado para mediar esses conflitos fundiários que existem. A União diz que é proprietária e chega um grileiro lá e diz que é o proprietário. E quem vai mediar e gastar recursos é o governo do Estado do Maranhão, que está tendo prejuízo, tanto da área social quanto da área econômica. O mesmo diz a Prefeitura. Então nós fizemos hoje uma moção que vamos submeter ao plenário desta Casa, dizendo que a Assembleia quer repudiar a decisão administrativa do SPU, que interpretou que a gleba Rio Anil, a gleba Tibiri Pedrinhas e a gleba do Itaquibacanga continuam pertencendo à União, e que isso fere a moralidade administrativa, porque inclusive pode trazer prejuízo à própria União. Vamos supor que as instâncias superiores confirmem as decisões que já foram tomadas em primeira instância. E as pessoas vêm pagando para a União. As pessoas vão pedir dinheiro de volta. A União vai ter que pagar as pessoas que contribuíram e pagar com correção monetária, com juros. Isso vai criar mais um esqueleto para o governo federal, prejudicando os cofres públicos da União. Então isso fere a moralidade administrativa, prejudica também a instituição pública como o Estado do Maranhão e como o município. Então eu acho, deputado César Pires, Vossa Excelência, que tem o respeito desta Casa, esse é o momento que minhas forças estão se esvaindo e que eu peço aqui a ajuda da Assembleia Legislativa, deputado César, no sentido que essa moção seja aprovada, que a Assembleia reconheça que essa posição do SPU fere a moralidade administrativa, que causa graves prejuízos às instituições públicas, tanto socialmente como economicamente. Existem vários processos aí pretendendo fazer essa regularização, mas enquanto não for discutida, não for decidida na Justiça Federal de quem é a propriedade da ilha, se é da União, como entende o SPU, ou se é da população, como preconiza a emenda constitucional 46, essa questão fundiária vai continuar acontecendo. Uma parte, deputado. Com o maior prazer, deputado César Pires. Deputado, ao te parabenizar, eu sou um testemunho dessa Casa, da tua luta sem trégua e sem trecheira que você vem mantendo em relação a isso. E você sabe que todos nós, você, eu e muitos outros colegas que moram nessa área, precisam de uma definição, e muitos até pagaram, outros por conta da vigência deixaram de pagar, mas de mim aqui você sempre teve e terá um apoio frequente por essa luta, que não é uma luta do Max Barro, do deputado Max Barro, do cidadão Max Barro, mas uma luta da cidadania maranhense. Eu agradeço a Vossa Excelência e dizer, até por questão de justiça, que o deputado César Pires, essa luta já vem de longe, e em ocasiões anteriores ele participou inclusive de comissões, indo até Brasília para tentar que se praticasse o que a lei determina. E dizer para vocês que eu sinto até a posição de alguns dirigentes do SPU que ocupam um cargo público e que tem que cumprir seu dever funcional. Isso nós entendemos.
mas quando eles também, além de cumprir o dever funcional, eles partem também para se segurar no cargo, fazer ações políticas para dar interpretação errada à Constituição, eu lamento que maranhenses que ocupam um cargo público foram colocados politicamente, muitas vezes se posicionam para se segurar no cargo a favor dessa excrescência que é essa interpretação do deputado Rogério Cafeteira, do Serviço do Patrimônio da União. E, deputado Otelino, eu acho que é o momento desta casa, mais uma vez, que já teve uma comissão que tratou desse assunto, que ele se posicione firmemente. Eu acredito que na próxima semana vai ser julgado essa ação em grau de recurso. Já em primeiro grau foi ganho pela população maranhense, mas em segundo grau vai ser julgado possivelmente na próxima semana. E eu sinto que o entendimento é que no mérito não há o que discutir, mas há um questionamento sobre o interesse público dessa ação. Então, é o momento da Assembleia, que representa a população, do governo do Estado, que representa a população, da Prefeitura de São Luís, também se manifestarem publicamente, para que os juízes que vão julgar essa questão entendam que tanto no mérito nós temos questão, como também se tratar de uma ação de interesse público. E, deputado Sérgio Frota, a quantidade de questões fundiárias que acontecem na ilha de São Luís, invasão na área Itaquibacanga, invasão com título falso no Quebra-Pote, em vários outros locais, a União é dona e não se manifesta. Quando tem problema, ela é omissa. Ali mesmo, no conjunto que fica em Passo Lumiar, no Carlos Augusto, houve a ocupação, apareceu lá uma pessoa com título frio, que era proprietário. Se não fosse a luta dos moradores da Carlos Augusto para permanecerem na terra, o grileiro ia ficar dono da terra. E a União, que se dizia na época dona da terra, não se pronuncia, é omissa. E além do mais, eu quero dizer mais uma coisa. Se eles entendem que são donos da Itaquibacanga... Deputado Max Barra, após, me conceda uma parte. Concedo agora, deputado Sérgio Frota, com o maior prazer. Eu gostaria de me solidarizar com essa sua posição, dizer que essa luta deveria ser não só sua, mas de todos nós que fazemos esse parlamento, e dizer que essa sua caminhada não é nova, né? Não é recente, ela é antiga. E importa para milhares e milhares de pessoas. Né? Eu já fui vítima disso em várias situações, numa loja aqui no Tropical, e eram 142 lojistas, e tenho certeza que Vossa Excelência ali ganhou muito voto por conta dessa questão. Mas, independente disso, é fundamental, realmente, que não só esse legislativo, mas o poder executivo municipal e estadual se posicione, porque eu acho isso aí uma discrepância. Nós temos um problema seríssimo, né? E a União, inclusive com pessoas daqui do nosso estado, que não dão importância a isso. Isso é fundamental, e as pessoas que têm menos condições se sentem representadas por Vossa Excelência nessa questão. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, é muito importante. Vossa Excelência tem uma grande liderança aqui na ilha de São Luís, é conhecido, um político já experiente, representativo, e eu agradeço. E eu acho que é uma luta de todos nós, quem vai ganhar é a população, e todo mundo sai ganhando. Em relação ao poder público estadual e municipal, não vai nenhuma crítica, apenas um apelo, no sentido que se posicione, porque uma das questões que está pendente é o interesse público. E quem pode se pronunciar sobre o interesse público é a Assembleia, somos nós que representamos o povo, e o Poder Executivo Estadual e Municipal. Então, é um apelo que a gente faz, que se posicione para fortalecer a decisão na Justiça. E quero dizer que situações semelhantes a essa aconteciam em Florianópolis, deputado Otelino, e em Vitória, porque são ilhas também, eram consideradas de propriedade da União. Com o advento da Emenda Constitucional 46, que foi uma luta também dessa Assembleia, lá não se cobra mais taxa de fóruns, não se cobra taxa de ocupação, e as pessoas têm um título de propriedade, aquelas que ocupam terreno interiores. Só permanece aqui no Maranhão. É uma discriminação com a ilha de São Luís. É um absurdo. Lá, o que eles estão tentando, baseado na Emenda Constitucional que foi aprovada, é que os terrenos de marinha também deixem de ser da União. Nós aqui não conseguimos nem que os terrenos interiores deixem de ser da União. Lá eles estão lutando para que o terreno de marinha deixe de ser da União. Então, nós estamos sendo prejudicados, muito prejudicados, e essa questão, eu quero dizer que é uma luta de vários mandatos, porque eu entendo que é uma questão de cidadania. Deputado Max, Vossa Excelência me concede uma parte. Com o maior prazer, deputado Otelino. Interessante que Vossa Excelência já fez alguns pronunciamentos sobre esse tema, sempre com muita propriedade, e eu já até tive a oportunidade de aparteá-lo. E pode até parecer que o pronunciamento é repetido e o aparte também. Mas
infelizmente, no Maranhão, os órgãos que deviam cumprir a lei insistem em não cumprir. E eu vejo, deputado Max, conheço pessoas que estão há 4, 5, 6, 7 meses tentando liberar um financiamento para adquirir um imóvel e não conseguem porque a União se recusa a fazer a liberação do documento, acho que se chama CAF, Exato. relativo ao foro, Perfeito. e não consegue liberar o financiamento, mesmo com ordem judicial, a União não cumpre e fica empurrando para a Procuradoria, que devolve para um outro setor, e, enfim, o cidadão permanece prejudicado com o seu direito lesado e sem ter a quem recorrer. E eu quero lhe dizer que não foi uma, nem foram duas, foram várias pessoas que eu já vi nesta situação e que, inclusive, eu próprio já passei por isso, tentando desesperadamente conseguir um financiamento com a ordem judicial. Eu passei 5 meses com uma ordem judicial tentando fazer com que ela fosse cumprida. Nesse sentido, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência e espero que não precise Vossa Excelência voltar aqui mais uma dezena de vezes para que as instituições cumpram com a lei. Eu agradeço a parte do deputado Otelino, sempre muito produtivo, e ele sempre se solidarizou com essa questão e faz agora mais um viés do não cumprimento dessa lei por parte do governo federal. De fato, deputado, Vossa Excelência, você tem razão. Os bancos, para dar financiamento para o morador reformar a sua casa, o pequeno agricultor na região rural de São Luís, para ele conseguir recursos para a sua produção, tem que dar como garantia a propriedade. E aí o banco não reconhece que a pessoa é dona da casa porque ela não é, porque está no nome da União. Então ela não pode conseguir um empréstimo para reformar a sua casa. Não pode conseguir um empréstimo para a sua produção. Tem esse viés econômico também. A questão imobiliária também encarece todos os imóveis de São Luís. Porque em qualquer lugar do Brasil, você paga o ITBI, para vender o imóvel, paga o ITBI, que é um imposto municipal e é devido. Mas aqui no Maranhão, além de pagar o ITBI, você tem que pagar o laudêmio, que é o mesmo valor do ITBI. Isso encarece os imóveis de São Luís do Maranhão, dificultando, inclusive, a geração de emprego, porque os empresários vão vender mais caro, às vezes não podem gerar emprego. Então, tem um reflexo enorme. O principal deles, eu acho que é a questão da cidadania. O cidadão tem direito de ter a propriedade do local onde ele mora. O segundo é o aspecto econômico, de pagar taxa de ocupação, de pagar fóruns. O terceiro é de não poder pedir empréstimo. O quarto é de pagar laudêmio. Então, há um reflexo total que prejudica a cidade de São Luís, discrimina a cidade de São Luís. E como bem disse o deputado Otelino, não é a primeira vez que eu subo da tribuna aqui, sempre com a solidariedade de todos os companheiros desta casa. Mas o faço, e estou sendo repetitivo, porque eu acho que cabe ao legislador, ao homem público, ser persistente, né? Eu fiz uma emenda constitucional que, quando passar para o Estado vai ter que repassar gratuitamente as pessoas que moram no terreno. Então, eu já fiz a minha parte como legislador, mas eu quero que a lei seja cumprida. Por isso que eu venho aqui algumas vezes, talvez às vezes até enfadonho, porque eu quero que esse projeto, essa lei seja cumprida e que é muito importante para a economia do nosso Estado, para a cidadania do nosso Estado. E, como eu já disse para vocês, em Vitória o assunto já está superado, em Florianópolis o assunto já está superado e na próxima semana foi tirado de pauta na sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na última sessão, mas na próxima sessão pode entrar em pauta. E o que eu percebi é que, quanto ao mérito, não há dúvida da Justiça Federal, mas talvez, sendo uma ação popular, tem que ter um interesse público. E quem pode demonstrar que é interesse público, eu acho, que é quem representa o povo, é a Assembleia, é o Poder Executivo e é o Poder Municipal. Por isso eu venho fazer esse apelo através de uma moção que eu apresentei à mesa, onde a Assembleia vai se manifestar oficialmente do prejuízo que essa interpretação totalmente equivocada e lesiva ao Estado do Maranhão traz, e também faço um apelo que o governo do Estado e o município de São Luís se pronunciem para ficar claro o prejuízo que essa interpretação totalmente equivocada traz ao povo do Maranhão e à cidade de São Luís. Muito obrigado.